O enigmático caso Feira de Santana, o dia em que o mistério desceu do céu. Na madrugada de 12 de janeiro de 1995, uma atmosfera de estranheza envolveu a pacata região do distrito de Jaíba, em Feira de Santana, Bahia. Era uma noite típica no interior brasileiro, com as estrelas iluminando vastos campos e fazendas, até que algo mudou. Testemunhas relataram o surgimento de um objeto luminoso cortando o céu como um cometa rebelde. Seu brilho pulsava em tons de verde e vermelho, cativando e assustando todos que presenciaram o fenômeno. E então, o silêncio rural foi quebrado por um impacto soturno. O objeto caiu no solo de uma fazenda, irradiando um mistério tão potente quanto as próprias luzes que emanava. Com sua queda, um inexplicável apagão elétrico tomou cidades próximas, mergulhando dezenas de milhares de pessoas na escuridão. Não era apenas uma falha técnica. Seria coincidência? Ou aquele artefato cósmico anunciava sua chegada com um poder além da nossa compreensão? O sol nasceu, mas não dissipou o enigma da noite anterior. No coração da fazenda onde o evento ocorreu, o proprietário da terra, Beto Lima, decidiu investigar. Movido tanto pelo temor quanto pela curiosidade, ele caminhou até a Lagoa de Berreca, o local sugerido pelas testemunhas como ponto de impacto. Lá, algo incomum rompia a serenidade da paisagem. Um objeto metálico repousava parcialmente submerso, reluzindo à luz do dia. Beto descreveu o artefato como tendo o tamanho de um fusca, mas com uma característica surpreendente, e ele parecia refletir tudo ao seu redor, como um espelho vivo que se camuflava no ambiente. Mas o que parecia uma relíquia inerte não demorou a revelar movimento. Ao se aproximar, ele presenciou o abrir de uma escotilha no objeto, como se estivesse respondendo à presença humana. E do interior, algo perturbador emergiu. Primeiro, uma substância viscosa escorreu como se a nave estivesse sangrando. Logo depois, duas formas vivas atravessaram aquele limiar. A primeira criatura era peluda, com feições que poderiam ser comparadas a um bicho preguiça, mas com dimensões que traíam qualquer comparação biológica conhecida. A segunda era ainda mais desconcertante, em uma pequena figura de baixa estatura, com aparência semelhante a um feto humano. Será que aqueles seres eram sobreviventes de outra dimensão, viajantes de um mundo distante, ou vítimas de uma tragédia cósmica? O boato do ocorrido logo se espalhou pelos arredores, atraindo curiosos, mas também chamando a atenção de forças maiores. Não demorou para que unidades do exército brasileiro se mobilizassem. Soldados chegaram ao local em caminhões, ordenando o isolamento completo da área. O que quer que houvesse naquela lagoa foi retirado sob máxima segurança. Tanto o objeto metálico quanto as criaturas misteriosas desapareceram em um véu de secretismo. Testemunhas, antes ansiosas por contar suas histórias a quem quisesse ouvir, silenciaram. Mas não por decisão própria. Relatos apontam que o exército instruiu todos a manterem sigilo absoluto, sob severas advertências. O caso, então, deixou de ser apenas um incidente estranho para se tornar uma conspiração palpável e inquietante. Com o passar dos dias, os rumores se intensificaram. Ufólogos começaram a questionar para onde foram o objeto e as criaturas. Algumas fontes sugerem que a nave e seus ocupantes foram enviados para os Estados Unidos, sob uma suposta cooperação com autoridades brasileiras. Há ainda quem acredite que tudo começou muito antes, com satélites americanos detectando atividades anômalas na região, o que teria motivado a rápida mobilização militar. Desde aquele janeiro de 1995, o caso Feira de Santana não deixou de intrigar entusiastas de ufologia. Comparado frequentemente ao famoso incidente de Varginha, ocorrido no ano seguinte, ele se tornou símbolo de um mistério profundo que continua a desafiar a compreensão humana. Até hoje, não há respostas oficiais que satisfaçam os inúmeros questionamentos deixados pelo ocorrido. O que realmente caiu naquela fazenda? Quem ou o que eram as criaturas vistas por Beto Lima? E por que tanto esforço foi feito para encobrir a verdade? Este caso, assim como tantos outros na rica história ufológica brasileira, alimenta não apenas o desejo por respostas, mas a constante reflexão de que talvez não estejamos sozinhos no universo. Afinal, em uma noite comum, no interior da Bahia, algo extraordinário aconteceu, algo que ainda ecoa na mente de quem se atreve a olhar para o céu e imaginar o impossível.